nome é Roberta, por acaso. Eu sou da Estônia, que é um país bem pequeno no norte da Europa. E eu veio para o Brasil por causa do meu marido. E eu comecei a trabalhar com artes aqui mesmo. Porque antes disso eu estava mais trabalhando com cultura, organização da cultura. Eu estudava ciências da cultura, que é antropologia, filosofia, coisas assim. Mas aqui, com muitas saudades do meu país, eu acho que eu me dediquei mais nas artes. Criatividade, para mim, é desligar um pouco a mente do dia a dia. Eu acho que é muito assim, o cérebro esquerdo que nos atrapalha, que nos deixa muito fechado aqui, nas estruturas que são artificiais e nem sempre são assim da nossa alma. E criatividade para mim é algo que fala dentro da gente, que é além disso, além do dia a dia. Quando eu trabalho, parece que meu cérebro para. Então é algo que vem dentro de mim, ou vem, eu não sei de onde vem aquilo, mas não tem nada a ver assim com aquele ser humano dentro desse sistema que a gente vive. Eu sempre estava assim dentro das artes porque eu tenho sinestesia, que é uma probleminha de cérebro, que não é probleminha, é mais um dom, mas é que os sinapses são ligados um pouco diferentemente, que significa que quando eu ouço música, por exemplo, eu vejo cores no meu cérebro, ou quando eu leio palavras, eu vejo cores. E meus pais são músicos, eu venho de uma família muito criativa no sentido musical. Então, eu, em vez de ficar no creche, eu ficava no teatro maior da Estônia, assim, escutando música e desenhando aquilo que eu ouvia. E eu acho que começou por lá. E eu sempre adorei livros também, eu adorei literatura. Então, eu gastei horas e horas só lendo e desenhando aquilo que vinha na minha mente. Começou por lá. E eu acho que eu nunca tinha muita coragem de sair com aquilo, porque eu sempre achava que era algo muito pessoal. Mas eu acho que quando uma pessoa criativa sofre um pouco, isso é um bom impulso para expulsar aquilo que vive por dentro dela. Então, quando eu veio para o Brasil, que é o oposto do meu país, eu comecei a sentir saudade do frio, das paisagens lá dos países nórdicos e tudo. Então, tudo isso começou a sair de mim na forma de arte. E eu tinha essa liberdade também. E era isso. Então, quando eu cheguei no Brasil, querendo ou não, eu tinha que trabalhar com arte, porque era uma maneira de expressar tudo aquilo que eu era, perdida dentro da cultura completamente diferente. E foi lá que começou. Eu alimento minha arte com música. Não tem como dizer nada demais. É isso. Para mim, eu não funciono sem música. Então, qualquer peça que eu estou criando, sendo para cliente, sendo para mim, eu preciso de música para fazer aquilo. E eu me alimento com isso. Então, quando eu descubro uma nova artista, alguma coisa assim, isso começa a sair de mim, porque eu acho que é uma montanha com vários lados, assim. Eu acho que essencialmente literatura e música e arte e todas as coisas criativas são a mesma montanha, mas de lado diferente, porque o que eu faço, para mim, parece um processo de tradução, de uma maneira de se expressar para outra disciplina, mas fala da mesma coisa. Então, se você ouça uma música, você tem como expressar aquilo na arte ou com palavras. E eu acho que é a mesma coisa, mas expressado
diferentemente. Para mim, espaço interfere muito. Eu preciso de luz, eu preciso de espaço branco para me dar a liberdade de criar. Eu não consigo, eu sou muito afetada pelas cores, então eu não consigo trabalhar num ambiente que tem uns tons que na minha cabeça tem conotações com música negativa ou com sentimentos negativos. Então, se fosse um espaço, sei lá, verde escuro e com uns cores que eu nunca uso, eu ia me sentir muito desconfortável. Isso me parece que mexe muito com minha mente, então eu fico mesmo com depressão no ambiente que as cores não são em correlação com quem eu sou. Então eu preciso de um espaço que é neutro para me dar ar para respirar, para me dar espaço para minha mente. E eu uso cores muito assim calmas, e eu uso muitas texturas, que para mim isso fala muito mais do que tons fortes. Então é um tipo de minimalismo que eu preciso para me expressar, que é mais sutil, que fala menos, que é mais quieto, mais que transmite mais a ideia do que uma coisa fixa. O meu workflow é muito sem disciplina, porque eu gosto muito de me desligar e trabalhar só com os sentidos. Então, se eu recebo um projeto em que algumas coisas são fixas que eu preciso seguir, que até é raro. Em qualquer projeto que eu faço, eu tento desligar meu cérebro e só deixar fluir tudo, assim. Até o ponto de que quando eu acordo de manhã, geralmente eu não lembro de que eu fiz ontem à noite. Eu trabalho à noite porque para mim é uma hora melhor, porque tem menos luz, tem menos barulho, tem menos coisas que atrapalham. E quando eu acordo de manhã, eu fico surpresa, porque eu venho para a sala e eu vejo as coisas que eu desenhei à noite, e eu fico surpresa porque eu não lembro que eu estava fazendo aquilo, e isso me alimenta muito, ver as cores e as texturas e coisas que saíram de mim, e me dá muito prazer em ver isso. Então eu sou muito criativa e eu sou muito riponga no meu processo criativo. Eu não tenho nada dessas coisas de planejar muito bem, porque eu preciso ser assim para deixar sair aquilo de mim. Eu preciso de tempo. Eu não sou capaz de trabalhar por 2 horas. Isso é um sofrimento para mim. Eu preciso de um tempo indeterminado para eu poder ligar meu cérebro direita e só mergulhar naquilo. E é como se fosse uma meditação, porque me alimenta de uma maneira muito estranha aquilo. Eu trabalho bastante com tecnologia, mas idealmente eu queria não depender de tecnologia. Hoje em dia às vezes é impossível, mas para mim o que me inspira mais são coisas feitas à mão, coisas que são um pouco antigas. Eu gostaria de trabalhar eventualmente só com papel que eu mesmo faço, com tinta que eu mesmo faço. Isso para mim é uma coisa muito profunda, porque eu acredito que a cada passo que você faz no teu trabalho, você coloca um pouco da tua alma. E eu acho que se você consegue fazer tudo aquilo assim, muito manualmente, ele conta muito mais do que um trabalho que é imprimido. Mas isso só na minha cabeça. Então eu uso o meu tablet, eu uso o computador, eu não vivo sem, eu não faço trabalho sem, mas eu preciso ao mesmo tempo fazer coisas que são, eu nem sei o nome da caneta que eu uso, que é às vezes é nanquim, que você coloca, que você pega tinta mesmo e desenha com a tinta. Como se fosse uma pena. É uma pena. Então eu gosto de trabalhar com pena e coisas que morreram praticamente da arte, porque leva mais tempo e tem aquele risco de você errar e cagar tudo, mas eu acho ótimo, porque isso cria a intensidade perfeita para
sair da criatividade e ao mesmo tempo ficar no momento, para não ficar refazendo coisas. Eu acho isso muito lindo. Eu acho que todos os meus trabalhos carregam uma linha que é bem parecida, porque é a minha essência que está saindo assim no papel. Mas eu procuro sim evoluir. Por exemplo, recentemente eu fiz um projeto muito grande que foi 100 retratos de músicos do jazz, que provavelmente você viu já, que não tem nada a ver com o meu estilo normal. Eu sou ilustradora de livros infantis. Eu faço coisas bem minimalistas, bem simples, mas eu sentia que eu precisava evoluir a minha capacidade de analisar as sombras e as luzes, de perceber coisas que são em 3D e colocar eles em 2D, assim, colocar eles no papel. E por isso eu peguei um projeto muito grande que era 100 dias de músicos de jazz, que eu fiz porque meu pai era músico do jazz e ele faleceu, e eu senti falta de alguém para escutar jazz comigo, então eu peguei 100 dias e eu desenhei todos os artistas que a gente ia ter escutado juntos. Esse foi um desenvolvimento muito grande para mim, porque eu não sabia como fazer retratos, mas eu sentia essa vontade, então eu coloquei além do rosto da pessoa, eu estava escutando a música ao mesmo tempo e tudo isso falava em mim. Eu fiz esse projeto e eu me desenvolvi muito por ela, então eu acho que mesmo trabalhando com formas minimalistas e simples, é importante desenvolver, porque eu acho que não é só pelo dom ou pela corrente de ideias que vem na tua mente. Eu acho que todos nós precisamos crescer até para poder expressar mais fácil aquela linha que chega por dentro da gente, sabe? Estar no Brasil é um impulso muito grande para mim. Eu não sei se eu faria a mesma arte se eu fosse lá. Então, é recebido bem, porque é diferente. Brasil, eu acho que cultura, assim, sai de todos os jeitos e de todos os lados. Então, Brasil é um lugar muito vibrante, é um lugar muito intenso, é muito no momento, nada de planejamento, sabe? É essencialmente o oposto do norte da Europa, onde a gente está muito quieto, a gente pensa que vai chegar inverno, vai ficar frio, os tons até da natureza são mais sutis. Então eu acho que a arte que eu faço aqui é também percebido como algo mais exótico, por isso. Porque eu uso bastante até patterns, eu uso bastante estampas nórdicas no meu trabalho. Eu pesquiso eles, porque eles várias vezes carregam uma mensagem assim que vai além, que a pessoa que vai ver a arte, que às vezes é infantil, nem vai perceber no começo. Mas se ela está por dentro da cultura, ela vai entender o que eu estava querendo dizer com aquilo. Então eu acho que tudo isso é muito diferente para o Brasil. As cores que eu uso é muito diferente. Eu não consigo usar cores muito vibrantes, porque essa não é a minha essência. Então é tudo um pouco mais calmo, é um pouco mais sensível, um pouco mais quieto. E eu acho que isso cria um contraste legal. Eu diria para sair da linha sistêmica, porque eu vejo que o Brasil é um ambiente, um lugar que é muito dentro da cultura social, que você tem muitas obrigações de ser mulher, ou ser homem, ou ser filho, ou ser pai. E eu queria dizer para as pessoas que a gente não tem nenhuma obrigação nesse mundo. A única coisa que importa é a gente sendo feliz e achando a nossa essência. Então eu queria dizer às vezes para as pessoas irem buscando a essência, sem pensar
em dinheiro, sem pensar no futuro, sem pensar muito nas coisas. Mas eu acho que a mudança grande começa com aquilo, com você entendendo quem você é, a pessoa que você é, fora do sistema de mãe, pai, tios, tia, escola, sei lá o quê. Eu acho que é isso que importa demais, que eu vejo muito pouco aqui, porque crianças são criadas muito dentro de um sistema de dar beijo para a tia, de respeitar o pai, respeitar a mãe que faz comida, o pai que traz dinheiro. Não existe isso fora daqui. Então eu acho que o que eu queria ver nas pessoas aqui mais seria a liberdade da mente, de não te colocar nas caixas de você ser homem ou mulher ou aquilo, isso, sabe? Eu acho que essa liberdade que cria uma base para a gente se expressar, a nossa essência mesmo. E por aí vêm as coisas que às vezes são mais lindas dessa vida aqui. Eu acho isso.